Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, Senhor, Tu és o nosso Salvador e Redentor. Tu és a luz do mundo, o pão da vida, o príncipe da paz. Senhor, Tu és quem nos guia, quem nos orienta e quem nos fortalece. Operando o Senhor, quem impedirá? Ordenando o Senhor, quem impedirá? Acaso há impossível para ti? Não há, Senhor. Nós cremos e sabemos. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos, os teus mandamentos, as tuas coisas, Pai. Dai-nos um direcionamento, o discernimento que só vem de ti, que provém de ti. Capacita-nos, Senhor, para que venhamos estar aprendendo e pondo em prática tudo quanto estamos a aprender de Ti, Senhor. Porque é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque muito Tens feito em nossas vidas através destes devocionais. O Senhor tem operado milagres e maravilhas. Eu posso ver, eu posso vivenciar e posso sentir, porque é para a honra e glória do Teu nome. Perdoa as nossas falhas e transgressões. Ministra em nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Forja em nós o Teu caráter, Senhor. Pai, abre o nosso entendimento. Concede-nos o espírito do discernimento, da sabedoria, do conhecimento, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida e com clareza, para que não nos reste dúvida alguma. Cinge-nos com a Tua armadura e cobre-nos com o Teu sangue, com o sangue carmesim que o Senhor nos comprou ali naquela cruz. Toda a armadilha maligna do inimigo, toda arma forjada contra nossas vidas e nossa família cai agora por terra, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos dentro e ao redor do nosso lar e ministra em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Que venhamos aprender mais de Ti e tudo quanto aprendermos, pormos em prática em nossas vidas e através das nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Olha, o texto de hoje, o tema de hoje, ele condiz com o tema da semana. Amém? Pois é. O tema da semana, que o Senhor tem muito falado ao meu coração, é sobre as legalidades que nós abrimos, damos, o nível de fé que nós temos exercido e também a forma como nós estamos nos apropriando das bênçãos que Deus disponibilizou para nós nos reinos dos céus. Também como nós estamos profetizando sobre nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, que nós amamos. Então vamos ver um exemplo claro disso em algumas histórias hoje. E esse texto aqui diz assim: para andar na palavra é preciso ter revelação. Quer testar seu nível? Vou deixar aqui para vocês pararem e pensarem e que o Espírito de Deus ministre em vocês, para que vocês busquem mais orientação do Espírito de Deus. Vocês estão sendo como os filhinhos de um passarinho que está no ninho e está sendo alimentado. Se imaginem assim:
Mas hoje, vocês, cada um de vocês, precisam perguntar a si mesmo e para Deus: qual é o nível de revelação que vocês estão tendo? Qual é o nível de experiência que vocês estão tendo com Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos lá? Vamos ler um verso e vamos tirar, pelo menos deste verso, 3 aprendizados do que ele está escrito. Depois a gente vai seguir lendo. Nós vamos ler esse verso e o Espírito Santo de Deus vai ministrar na vida de vocês, sobre a vida de vocês com Cristo, as respostas. Calma. Se não chegou, passem o dia de amanhã meditando, perguntando, procurando aprender. Isso é algo que vocês vão fazer com Deus. Isso é uma lição para vocês. É uma lição de casa. Eu já fiz e continuo fazendo. Amém? Vamos lá. Porque, em verdade, vos digo que se alguém, aqui não está dizendo uma pessoa não, tá? Se alguém, não está dizendo e que pessoa, se o governador, se a minha mãe, se o meu marido, não, é qualquer pessoa. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, aonde? Em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Olha lá o poder da palavra, que está indo para onde? Para o coração. Tudo o que disser lhe será feito. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá em Marcos, capítulo 11, versículo 23, para ver do que o Senhor estava falando. Mas o que vocês entenderam? Vou ler novamente. Porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Viu? Olha aí. O poder da língua, que leva direto ao coração. Isso aí. Vamos lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, para ver o que está escrito. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, vocês vão achar isso aqui. Isso aqui, ó. É esse mesmo versículo. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois bem, vamos entender por que o Senhor falou disso? Olhem, eu quero trazer à memória de vocês esse versículo aqui, ó, o 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Glória a Deus. Pois bem, vamos ler o porquê deste versículo, o porquê desta palavra que o Senhor Jesus disse. Olha aqui o porquê. Porque em Marcos capítulo 11, versículo 12, o Senhor fala da figueira sem fruto. Me lembro de ter comentado com vocês sobre. Agora não lembro o dia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome o Senhor. Eles foram lá para o templo e estavam observando lá, e depois
E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? O Senhor. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Por quê? Porque ela estava lá, toda lindona, brilhosa. Eu me lembro até de ter dito isso para vocês. Ela estava lá, toda lindona, brilhosa, balançando as folhas maravilhosas dela para quem quisesse passar. Ela estava lá, chamando a atenção dela. Eu sou linda, eu sou bela, vem me ver. Mas o coração dela estava o quê? Seco, o coração estava seco. Então o que? A pessoa estava lá, eu tenho fé, eu tenho, mas essa fé está chegando ao coração? Está crendo? Está pondo em prática? Estou lembrando de mim. Hoje mesmo lembrei de mim, quando o Senhor falou assim: muitas das vezes é necessário somente uma fé que ela seja do tamanhozinho do grão de mostarda. Já falei com vocês sobre o grão de mostarda e sobre a árvore enorme que ela se torna. Mas às vezes a gente não tem nem um grãozinho de mostarda e a gente acha que tem. Estou dizendo isso por experiência própria, porque eu me vi vivenciando isso. Eu me vi assim. E o Senhor me orientou e falou comigo agora e há pouco. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. As folhas estavam lindas, vistosas, porque não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, o Senhor logo achou estranho. Não é tempo de figos. Por que é que ela está ali, reluzente, bonitona, dando indicação de que tem figos nela, né? Então, lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, ficaram quietos. Então, continuaram. Jesus foi fazer o que tinha que fazer. E aqui nós vemos, do versículo 20, o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhe disse Jesus: tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos afirmo que... Aí entra o versículo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo, versículo 24, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Pois é. Que forte, não é? Mas é o necessário. Por quê? Porque a gente às vezes tem fé. Temos sim. Mas a fé que nós temos para o momento, para a ocasião, para a bênção que vamos receber, ainda não é suficiente. Então o que acontece? Acontece que nós achamos muitas das vezes que já estamos prontos.
Eu já estou pronta. Aí começa a gente, né, a falar para Deus isso. Já estou pronta sim, já posso receber a minha bênção. Só que Deus sabe, Ele vê o íntimo, Ele vê o secreto, Ele vê que aquela fé ainda não está madura, ainda não tem força o suficiente para sustentar a bênção que nós vamos receber. E no meio do caminho nós podemos tropeçar, e aí o que vai acontecer? Só Deus sabe. Então, em vez, muitas das vezes, da bênção ser bênção, acaba se tornando uma maldição, porque nós não sustentamos a fé, porque nós não nos firmamos. Então, o que devemos fazer? Continuar firme ali aos pés do Senhor, para que não venhamos nos tornar uma figueira sem frutos. Mas eu acho que eu já tenho fé suficiente para receber. Mas você ainda não está pronta. Creia em Deus. Você tem fé? Glória a Deus. Essa fé, ela precisa de mais um estágio. Dói, machuca, mas é assim. Tem mais de 10 anos que eu estou esperando. Nesses mais de 10 anos, eu já tive fé suficiente. Eu já deixei de ter fé. Eu já voltei a ter fé. Eu já deixei de ter fé. A fé já esmoreceu. A fé aumentou. A fé diminuiu. E tudo é um processo. Sabe? Porque se Deus nos dá, no momento em que nós estamos, no nosso momento eufórico de fé, porque existe esse momento eufórico de fé. Eu já vivi isso. Basta um dia bom na nossa vida, basta tudo acontecer de forma que nós esperávamos. Esse dia é chamado como dia bom. Então, ali nesse dia, onde que nós não nos estressamos, não nos preocupamos, a gente acha que a nossa fé é suficiente para receber o que nós já estamos há um tempo pedindo a Deus e que Deus já está nos preparando para receber o que nós pedimos a Deus. Esta palavra, ela está sendo direcionada para mim. Primeiramente para mim. Amém? Então, quando não duvidarmos em nosso coração, quando crermos verdadeiramente, nós receberemos de Deus tudo quanto Ele nos prometeu e nos surpreenderemos, porque Ele nos dará muito mais do que pedimos e imaginamos até. Vamos para a próxima parte? Não é da vontade de Deus que todo o monte esteja onde está. Olha aí. Não é. Se fosse, você não poderia movê-lo. Então, vamos lá. Se fosse da vontade de Deus que todo o monte, todo problema, toda situação em que vivemos, fosse da vontade de Deus e ficar ali, o nome deserto de passagem não existiria. Porque o nome deserto significa passagem. Tá? Vocês podem se recordar que Deus esteve com Ezequiel. Deus ordenou que ele fosse ao deserto. Levou-o, puxou-o pelos cabelos, o anjo, e o pôs de frente ao deserto, no mar lá de ossos secos, um vale de ossos secos. E o Senhor disse: vocês acham? Sejam sinceras comigo. Vocês acham que Deus estava ali com ele, naquele lugar, naquele ambiente? Pensaram? Deus pegou Ezequiel e colocou ele no vale de ossos secos. Vocês acham que Deus estava ali com ele, no meio do vale de ossos secos? Mas Deus não estava não, tá? Se vocês responderam que sim, Deus não estava. Mas que é isso?
Deus não estava no vale, não. Deus estava em Ezequiel. É assim. Deus, muitas das vezes, nos leva ao vale, ao deserto, mas Ele está em nós. Em nós. Não ali, naquele deserto. Aqui já está explicando. Não é da vontade de Deus que todo o monte esteja onde está. Se fosse, você não poderia movê-lo. Como? Né? Pois é. Pois então, o que Deus fez? Ordenou que Ezequiel profetizasse ao vale de ossos secos. E conforme o Senhor lhe ordenara, Ezequiel profetizou ao vale de ossos secos, e um vento soprou, e os ossos começaram a se mover, as carnes se juntaram, e tudo voltar ao normal. Corpos se retornaram, se tornaram e se ficaram de pé. E aí, houve vida? Não houve, não. Só houve depois de quê? Depois que ele o quê? Abriu a boca e não, duvidou no coração, porque ele estava ouvindo a ordenança de Cristo. E o vento veio, soprou sobre aqueles corpos e reviveram. Não existe monte que não se possa mover. O que existe é quem reclame sem movê-lo. Pois é. Não existe nada que nós não possamos fazer. Nós devemos ter fé para que venhamos fazer. Ousadia. Me lembro que aqui o Senhor colocou no meu coração para ministrar a vocês, que vocês se lembrassem de usar o espírito de ousadia que Deus nos deu e profetizasse com ousadia. Ora, ontem nós vimos que o inimigo, ele tenta arrancar a chave que Deus já nos deu. Para quê? Para que venhamos ligar aqui na terra e nos céus as bênçãos que nós queremos. Eu quero um carro do ano. Profetiza. Mas e se não for da vontade de Deus? Se não for da vontade de Deus, continue profetizando. Mas por que eu vou fazer se não é da vontade de Deus? Ele vai te revelar. Ele vai mudar o teu trajeto, ele vai mudar o teu sentimento. Ele vai começar a te incomodar. É isso mesmo, vai sim, que já aconteceu comigo. Comecei eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E fui atrás daquilo. E Deus me mostrou, tá vendo que não é pra tu? Pois é. E aí o que acontece? Mas vai se tornar um mal? Vai sim. Vai, se a gente insistir, vai. Mas e se for da vontade de Deus? Né? E aí vai tudo coincidir. Então sai profetizando, filha. Com ousadia. Profetiza casa, profetiza saúde física, emocional, mental, espiritual e financeira. Profetiza. Eu aprendi com uma menina no Instagram esses dias que ela profetizou há um tempo atrás, há alguns anos atrás. E ela falou, ela morava num sítiozinho e a casa dela era de barraco de madeira. Madeira, era de tábua. O chão quase de terra, cimento. E ela profetizou, quando eu ficar rica, ela falou. E ela falava, sempre que podia, quando eu ficar rica. E Deus abençoou. E hoje ela é rica. Glória a Deus. Então, aqui,
O que existe é quem reclame. Você tem que reclamar as tuas bênçãos. Mas não é reclamar de que tá demorando, não é isso não, tá? Reclamar é buscar, tá bom? Eu vim aqui, vim buscar aqui a minha bênção, porque Deus me deu, que eu quero. Deus me disse que eu posso, eu quero. Vai lá com espírito de ousadia. Em nome de Jesus, abre a boca e profetiza. Muda a sua própria história. Não é só ficar esperando. A fé, ela tem que se mover. E o mover pelo ouvir da palavra de Deus. Não se move monte pedindo a Deus para fazê-lo. Oh, Jesus. Isso aqui muita gente pode entender errado. A voz que move os seus montes é a sua e não a de Deus. Vem cá. Qual foi a voz que saiu da boca de Ezequiel? Foi a de Deus? Não foi, não. Foi de quem? Foi do próprio Ezequiel. Mas o quê? Deus estava com ele, falando nele e através dele, da própria voz dele, ele falou o que o Senhor o instruíra, e assim aconteceu. Então, a gente tem aquela mania de ficar pedindo: Senhor, eu tô vivendo isso, Deus está falando comigo agora. Ai, meu Deus do céu, me perdoa, Jesus. Oh, Deus. Vou contar para vocês o que é que o Deus está falando para mim. Oh, glória, aleluia. Obrigada, Jesus. Eu concordo com o Senhor e recebo, Pai. Eita, glória. Temos uma situação que eu estou vivenciando, o caso do meu marido. A minha mãe sabe que é. E então, está parada essa situação, um processo. Está parado num determinado lugar. Parece que não anda, sabe? E Deus acabou de falar para mim aqui: você não acha que está pedindo demais para mim, não, filha? Quando você deveria abrir a boca e você deveria profetizar sobre esse vale de ossos secos, assim como você está sendo instruída e ministrada para falar para esses que estão te ouvindo. Eita, glória! Pois é. Então aqui, não se move monte pedindo a Deus para fazê-lo. E eu tenho pedido: Senhor, toca no coração da pessoa que está com este processo do meu marido em suas mãos, para que libere isso. E o Senhor acabou de falar: então pare de me pedir e comece você a profetizar em meu nome, porque a autoridade eu já te dei. Oh, glória, aleluia, eu recebo, Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque a voz que move os seus montes, os meus montes, é a minha e não a de Deus. Então vamos abrir a boca em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nenhum monte permanece onde está quando ouve a voz da fé. Oh, glória a Deus. Muralhas ruíram e montes se movem a partir do momento que nós passamos a ordená-los, profetizar. Mova-se em nome de Jesus, porque eu creio num Deus vivo e soberano, justo e fiel. Agora vem uma parte dura. Preparem-se, porque esta parte muito tem falado comigo. Não é Deus, não é essa parte aqui não.
Não é Deus quem decide se o monte vai se mover, ou você age, move ou permanecerá onde está. Por que isso aqui? Eita, isso aí está dizendo que Deus não decide. É isso mesmo. É exatamente isso. Por quê? Porque nós lemos o quê? No outro dia, onde? Em Mateus capítulo 16, versículo 19, que diz: o que ligares, o Senhor nos deu a chave. O que ligares aqui na terra será ligado no céu, e o que desligares aqui na terra será desligado no céu. Olha aqui, não é Deus quem decide se um monte vai se mover. Ou você age e move, ou permanecerá onde está. É por isso que a minha bênção deste processo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui tu tens me sustentado, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque tu és perfeito. Continue a ministrar em minha vida, Senhor, e através da minha vida para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Não pense vocês que eu não estou aprendendo com este devocional. Eu estou aprendendo muito, porque Deus está falando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Aleluia. Essa parte aqui é que é a dolorida. Não reclame. E eu estava. Senhor, está um pouquinho demorado, mas obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Não reclame daquilo que você mesmo permite. Se está bom para você, está bom para Deus. Se você não quer usar o espírito de ousadia que Deus te deu, a chave que Deus te deu, tudo bem. Vocês acham que Ele vai vir nos socorrer e falar de novo? Ele já nos fala, já nos falou, já deixou escrito na palavra do Senhor dele. Mas temos que nós iremos lá e leiamos e busquemos as respostas do Senhor. Mas a gente não reclama aquilo que Deus já nos deu. A gente fica... Gente, presta atenção. Quando eu falo de reclamar, não é reclamar na questão de abrir a boca e ficar murmurando, não. O reclamar é quando você tem algo para receber e você chega na justiça. Mãe, por exemplo, a senhora tinha uma causa, né, da justiça para receber. Ou era a senhora ou era a minha avó. E chegou uma carta. E se vocês não tivessem ido lá atrás do advogado, lembra disso, que você me contou essa história, para procurar saber o que era aquilo que estava escrito, o que era aquilo, então o que vocês fizeram? Vocês foram lá reclamar. Foram lá, o que é isso aqui? Nós queremos saber mais informações disso. Isso é verdade? Se é verdade, nós queremos ter esse direito aqui. E pois então, foi o que aconteceu. Vocês tiveram o direito. Ela, ou foi a senhora, teve o direito reclamado, entendeu? Buscado. Então, se a gente não busca, e se a gente também reclama, a gente fica parado. A gente dá a vez para reclamação, para aí, ó, em vez de estar indo buscar, profetizar aquilo que Deus já nos deu, tomar posse pela fé, não duvidar no coração. Como é que a gente faz isso? Ousadamente falando. E deixa o vizinho ouvir. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Fala. Se os vizinhos ouvirem, ou eles vão aprender através de nós, que é o que nós desejamos, ou eles vão ficar nos ouvindo e também não nos importamos. Eu vou profetizar. Eu quero receber, eu vou profetizar. Eu não vou ficar parada, não. Eu vou me mover.
E como é que eu me movo? Profetizando, louvando, declarando. Eu já recebi em nome de Jesus. E é o que eu vou passar a fazer. Nessa questão da justiça do meu marido. E esse monte vai se mover em nome de Jesus. Porque eu vou reclamar aquilo, eu vou buscar aquilo que eu tenho direito, mas com ousadia. Eu não vou de qualquer jeito, não. Eu vou com ousadia e vou ordenar: monte, mova-se daí para lá, agora, em nome de Jesus. Façam vocês também, experimentem, que Deus já nos deu essa chave. Aleluia. Glória a Deus. Quer mudar seu cenário? Então mova esse monte. Vambora, gente, vamos mover esse monte. Se vocês não sabem ainda o que fazer, peçam a direção a Deus. Peçam a orientação ao Senhor, porque Ele a dá àquele que pede. A palavra dele nos diz isso. Vejam, eu trouxe vocês aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5. Como nós podemos obter sabedoria para saber o que fazer? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, nada lhes cobra, e ser-lhe-á concedida. Glória a Deus. Aleluia. Mas veja aqui. Tem aqui, uma condição. Olha aqui, esse versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois então, vamos prestar atenção em como profetizamos, no que falamos, o que está cheio o nosso coração, do que está sendo ocupado o nosso coração, que não tem nem espaço para as coisas do Senhor. Eu estive por um tempo assim. E eu perguntei ao Senhor, e Ele foi me mostrando. Foi dolorido, tá? Foi dolorido, que eu comecei a ficar envergonhada. Mas o Senhor nos mostra. Ele nos dá esta oportunidade para crescermos, aprendermos e termos testemunhos para a honra e glória dele, contarmos, e outras vidas venham ser edificadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? A oração de hoje é: Cristo vive em mim. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o Senhor nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Repitam se vocês quiserem. Pai, fui crucificada com teu Filho. Agora ele vive em mim. Ajuda-me a lembrar diariamente dessa verdade, para que eu possa viver de acordo com a tua vontade. Reconheço que a tua presença transforma tudo.
Nada permanece igual onde o Senhor passa. A tua presença precisa matar quem eu sou, para que eu me torne cada vez mais parecida contigo, me alinhando com o caminho que o Senhor tem para mim. Em alguns momentos, tento mudar o Senhor sem perceber, mas sei que é a tua vontade que deve prevalecer. Ensina-me a submeter meu coração completamente a ti, permitindo que a tua vontade seja feita em minha vida. Deus, ajude-me a viver uma vida que reflita o teu caráter, que eu possa ser separada por ti, buscando uma vida de santidade, não baseada na minha força, mas na tua graça que me capacita. Transforma-me continuamente, para que minhas escolhas diárias demonstrem meu compromisso contigo, que eu possa tomar decisões e caminhos corretos um dia após o outro, guiada por ti, que eu possa impactar a vida daqueles que estão à minha volta. Ajuda-me a orar pelo próximo, estar disposto a ajudar, transmitir aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração e ser responsável pela minha fé. Tira o foco de mim mesmo, pois não é sobre mim, mas sobre ser uma ferramenta disposta a ser usada por ti, que eu possa viver uma vida de serviço e amor ao próximo, refletindo o teu amor. Por fim, Senhor, que eu possa viver uma vida de fé completa em ti, mesmo nas aflições. Ajuda-me a lembrar da glória que há de vir, sabendo que eu posso confiar em tua palavra por tudo que eu já vivi e ainda viverei. Que eu viva com propósito, investindo naquilo que realmente gera frutos para o teu reino. Ensina-me a juntar tesouros no céu, vivendo uma vida de obediência a ti, cumprindo o teu chamado enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha
rica oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço porque o Senhor não só ministrou através da minha vida, mas em minha vida. Glória a Deus. Amém e amém.